E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre testes no front-end e como foi desenvolvido o teste para aquela nossa aplicação de front-end de tarefas. Bom, e para desenvolver os testes foi utilizado o framework do React Testing Library. Mas o que é o React Testing Library? Bom, ele é um framework que se propõe a fornecer APIs que são simples de ser utilizados para você focar no desenvolvimento de testes a partir do comportamento do seu componente. Então, quando você testa um componente no React, um exemplo, quando você renderiza uma tela, né? Estou renderizando, vamos supor aqui essa página do GitHub. Quando eu for fazer o meu teste, eu vou verificar se o meu elemento, um exemplo aqui, essa caixa de texto, ela existe, ou se o meu botão está lá e ele é clicável, e a ação que o clique no botão executa no meu componente. Então eu testo, eu não fico preso exatamente a como o meu código foi escrito, e sim ao comportamento do meu componente que foi escrito, né? E como ele se comporta baseado nas ações do usuário. Então, desenvolvendo os nossos testes unitários com o Testing Library, você percebe que os testes eles ficam bem parecidos da maneira que o usuário interage com a nossa tela. Então, os testes eles são focados muito na maneira que a interação acontece com o site, com o componente em si. Então, ele fica bem baseado no comportamento que você deseja que aconteça. Então, para exemplificar aqui como funciona o Testing Library, vou mostrar o nosso componente aqui de input, né? Só para lembrar o comportamento dele era... Então, qual comportamento? Eu vou digitar alguma coisa aqui e a hora que eu clicar no botão de submit, ele vai limpar o campo. Esse é o comportamento do nosso componente de input, né? Quando eu for testar o meu componente isoladamente, eu quero que todos os caras que estão externo a ele só me retorne um ok, né? Tipo assim, não que não dê erro, né? Então, quais são os comportamentos externos ao nosso componente de input? A chamada para o nosso back-end, então ela está sendo mocada, a chamada para o nosso back-end. E o nosso contexto, ele também está sendo mocado. Então, ou seja, aqui embaixo eu passo um contexto mocado para que o meu teste funcione, né? Assim, a gente consegue testar o comportamento do nosso componente de input. Então, aqui o nosso componente já foi mostrado nos outros vídeos, né? Então, ele tem componente, funções adicionais, chamada para o nosso back-end. Então, qual que foi o primeiro teste que foi desenvolvido? Eu quero que ele renderize todos os caras que estão nesse componente. Que no caso seria o nosso text box e o nosso button. No caso, eu fiz em dois testes para mostrar que pode ser feito em dois testes, mas também pode ser feito em um cara só. Eu, quando rodar o primeiro que eu quero que ele busque o campo de input, ele demora um pouco para subir aqui a instância, mas é rápido, é que demora tanto assim. Ele vai rodar aqui, ou seja, eu quero que ele encontre a caixa de texto. Beleza, passou o nosso teste aqui, né? Então ele rodou só exatamente o primeiro teste, que era o que eu queria. Should render input, ou seja, nesse caso aqui ele estava só buscando a caixa de... Bom, então aqui agora eu vou rodar o nosso segundo teste, que é a mesma coisa que o primeiro, só que ele busca o botão, né? De render button, né? Então ele foi aqui e viu se o botão foi renderizado no meu componente de input. Agora vamos pro teste que é um pouco mais complicadinho, né? Ele tem mais coisas. Aqui vamos fazer o teste lá que eu falei, que é o comportamento que eu espero no meu input, né? Quando eu digito alguma coisa, primeiro eu vou buscar o meu input, né? E o meu botão. Então, como que eu começo o meu teste? Eu faço mock do meu input, ou seja, coloco o mock do meu contexto aqui e logo abaixo o mock do meu Axios. Porque eu não quero que ele realize o chamado back-end e nem quero que ele busque um contexto novo. Eu quero que ele use o contexto que eu estou passando para ele para o teste ser executado. Então aqui eu crio um usuário de mock aqui para ele com já uma tarefa, mas no caso nem precisaria dessa tarefa aqui, e um access token, que é o que é necessário para mandar a requisição para o back-end, né? Aqui eu faço o mock do nosso input, passo o que ele precisa, aqui eu faço o mock do Axios. Aqui eu estou buscando meu input, né? E meu botão. E aqui embaixo estou usando esse cara, esse act. Por que eu estou usando o act? Quando eu digito no meu componente, a gente tem que lembrar que ele tem um estado. Então, quando eu digito alguma coisa, o estado do meu componente é alterado e ele é renderizado. Então, eu faço isso dentro de um act para não dar um problema de execução no meu teste, para ele não perder o estado do componente durante o teste. Então, aqui eu digitei o nome teste, que seria o nome da minha tarefa. E a mesma coisa, eu coloco um act no meu botão. E quando a minha ação do botão for disparada, ele vai fazer três coisas, no caso, né? Ele vai validar se a minha tarefa não é vazia, né? Ou seja, se eu não passei um espaço.
Depois ele vai fazer a chamada do meu back-end, tá mocado. Depois que a chamada do back-end retornar, eu vou adicionar essa tarefa no array e eu vou passar esse array para o meu hook. E o meu hook também está mocado. Eu esqueci de avisar, mas está mocado aqui em cima. Eu faço um mock da função dele porque eu não quero executar meu hook, porque dentro do meu hook também tem uma chamada para o back-end. E por último, eu vou setar o estado do meu componente, do meu input, para vazio. Então, ao final de toda essa execução, tem uma mudança de estado. Então, eu também tenho que colocar esse act por fora da ação do botão para ele não perder o estado durante a execução. E o que eu espero que seja a execução do meu teste, né? Eu quero que ao final da execução o meu input esteja limpo, porque quando, se você for ver, quando eu faço uma tarefa aqui, a hora que eu chamo aqui, ele limpa o meu input. Então, esse aqui é um comportamento que tem que estar no meu teste. Essa é a primeira linha do expect aqui. A segunda, eu quero que o meu mock do meu hook seja chamado. Porque o meu hook é o cara que faz realmente a chamada para alterar os dados do usuário. Então, eu quero que o meu hook seja chamado. E o outro cara que eu chamo aqui no meu input é o Axios. Eu faço uma chamada para o meu back-end através do Axios. Então, eu também quero que o meu Axios seja chamado. Então, vamos rodar esse teste aqui para mostrar como que funciona. Beleza, executou aqui. Então a gente conseguiu garantir que esses comportamentos foram garantidos no meu teste. Com isso a gente garantiu que todo esse comportamento foi executado no meu teste. Bom, e indo aqui para o nosso último teste do nosso componente de input, a gente tem esse if aqui, né? Ou seja, quando eu não digitei nada ou digitei só espaços em branco, eu não quero que uma tarefa seja criada com espaços em branco ou vazio. Então, aqui nesse teste, o que eu valido, em vez de comparando com o teste de cima, né? De novo, eu passo o meu mock do meu contexto e faço o mock do meu Axios novamente. Porém, a diferença desses dois testes é que nesse aqui eu não tenho um retorno do meu mock do Axios, como tá aqui em cima, tá vendo? Por quê? Quando eu chamar esse teste, eu não digitei nada, não é para ele entrar nessas chamadas daqui para baixo, né? Então não é para esse código da linha 19 até a linha 29 não é para ser executado. Por isso que eu não estou passando nenhum outro parâmetro aqui de retorno do mock do meu Axos, né? Ou seja, eu quero que quando ele for chamar esse add task, ele dê um return, porque essa task não vai ser criada, pois o valor vazio não é válido. Então vamos testar isso aqui para garantir. Rodando meu teste. Demora um pouquinho. Beleza, rodou nosso teste aqui. E a gente viu que ele passou, ou seja, ele não executou a chamada do meu Axios e também não executou a chamada do meu hook. E ele garantiu que o meu input estava com valor vazio, porque o valor vazio daqui de cima não é válido. Então, quando ele executou isso aqui, ele viu, cara, você está passando um valor vazio, isso aqui não é válido. E ele deixa o componente no mesmo estado, obviamente. Igual se a gente for para aqui, né? Se eu der um aqui, ó, não acontece nada, tá vendo? Não adiciona nenhuma tarefa. Esse era o comportamento esperado. Bom, agora eu vou testar nosso segundo componente, que é esse cara aqui de baixo, né? É o nosso componente que fica as nossas tarefas. Qual que é o comportamento dele? Bom, o único comportamento que ele tem é eu posso marcar como concluída a minha tarefa ou marcá-la como removida. E em ambos comportamentos você percebe que ele só remove, né? Ou seja, se eu marco como concluída, ele remove a tarefa. Marco como cancelado o xizinho, ele também remove a tarefa. Então esse é o único comportamento do nosso componente de tarefas. Bom, então como ficou o nosso teste aqui do componente de tarefas? Nosso componente de tarefas aqui tem nossa chamada do hook, né? Que ela está sendo mocada logo aqui embaixo. Perdão. Logo aqui em cima, né? Então aqui é o mock do nosso hook, porque de novo eu não quero que o comportamento do hook seja executado. E aqui é o comportamento do nosso componente, né? Então ele tem esse handle remove task, que é quando eu faço clique nos dois botões, né? Que é o de marcar e o de cancelar. E aqui é a chamada do nosso hook, né? Então como que ficou o teste? Bom, aqui tem os mocks. E o primeiro teste de novo, eu quero ver se ele executa a criação do meu componente
com as tarefas, né? No caso, aqui tem 1, 2, 3, 4, tem 5 tarefas, né? Mas no meu teste, eu estou mocando o meu contexto para ele já retornar uma tarefa, no caso, está retornando 2, perdão. Então aqui eu vejo se o meu componente ele foi criado com essas 2 tarefas. No caso aqui eu estou fazendo com uma só, vamos fazer com 2 então. Então get 0, então aqui está validando se existe apenas uma tarefa, no caso tem 2. Vou colocar aqui 2 testes. Só para exemplificar aqui que ele realmente está criando com 2 tarefas. Porque é o ID, então o ID começa como 0 e aqui ele vai para 1. Então logo aqui embaixo eu vou dar expect task 2 to be in the document. Expect task document, expect task move 2 to be in the document. Vamos executar esse código aqui para ver se a criação do meu componente foi criada corretamente, né? Ou seja, ele criou com essas 2 tarefas. E demora um pouquinho para rodar. Beleza, rodou aqui, né? Ou seja, nosso componente ele foi criado corretamente, ou seja, a mesma coisa que o usuário está vendo na tela, que eu consigo garantir na criação do meu componente, ou seja, no meu teste unitário eu consigo garantir isso. Beleza, bora para o próximo teste, que ele é um pouquinho mais complexo, né? Então aqui eu estou removendo uma task, mas aqui eu estou marcando ela como task remove, ou seja, eu estou removendo quando eu clico no botão X, né? Eu estou removendo a task 0. Ou seja, como aqui eu tenho 2 tarefas, eu quero que ele remova a tarefa, ou seja, que ele entre nesse método e que eu passe um ID, né? Para que eu passo esse ID? O ID que eu estou passando é o ID do clique da tarefa, ou seja, aqui eu faço filtro, com isso eu removo aquela tarefa e eu mando para o meu hook a tarefa que ficou. Ou seja, eu estou removendo uma e mandando a que ficou para ele atualizar o meu usuário. Então, aqui, a hora que ele chamar o meu hook, ele tem que passar o ID da tarefa remanescente, ou seja, essa 079, essa aqui, né? Ou seja, eu estou removendo a primeira tarefa. Vamos executar esse. Aí demora um pouquinho. Beleza, rodou. Ou seja, o meu teste ele conseguiu garantir o comportamento do meu componente. Quando eu cliquei no checkzinho, perdão, no X, ele selecionou aquela tarefa em específico e deixou apenas a tarefa que estava logo abaixo. E agora indo para o nosso último teste, que é de quando eu finalizo a tarefa, ou seja, quando eu clico no marquezinho, né? Que é a sete. Bora executar aqui. É o mesmo comportamento de cima, né? Eu escolho uma tarefa, ele passa essa tarefa como ID para minha função task. A tarefa logo abaixo tem que ser enviada para o meu hook para garantir que o usuário vai ser atualizado com a tarefa que fica aqui. Novamente, isso aqui demora um pouquinho. Então, exatamente, ele conseguiu marcar o mesmo comportamento de cima, porque ambos têm o mesmo comportamento. Então, vamos rodar todos os testes aqui para garantir que está tudo passando. Eu dei o run aqui no describe, ou seja, vai rodar todos os testes dessa minha esteira aqui do describe, que é o teste. Rodou o nosso teste de renderizar os componentes, meu componente de tarefa com as 2 tarefas. Depois ele conseguiu remover a tarefa clicando no xizinho e depois conseguiu remover a tarefa marcando na setinha. Bom, e agora a gente vai para o nosso último teste aqui, que é a parte do nosso hook, né? Que é o cara responsável por executar a atualização do meu usuário, né? Ou seja, sempre que eu adiciono uma tarefa nova, sempre que eu removo uma tarefa, é esse cara que faz a atualização do usuário. Ele que manda as tarefas novas para o back-end realizar, para salvar esse dado no banco. Então, quando o meu componente ele faz o uso desse hook, né? Vamos entrar aqui, por exemplo, no nosso input. Tá um pouco mais cedo. Nosso componente de input ele faz a chamada aqui do nosso nesse use update user e o hook nos retorna uma função de execute. Então, para executar esse teste, o testing library nos provê
um método chamado render hook. Ele faz exatamente a renderização desse hook, porque, por pensar, ele está sendo executado dentro de um componente. Só que esse cara aqui não é um componente, esse cara aqui é um componente funcional, isso aqui é um hook. Então o React ele já no teste me provê essa função que ele moca como se fosse um componente por fora, né? E tem um outro ponto do nosso hook que ele faz o uso do nosso contexto. Então, para isso, eu tive que criar aqui um wrapper, né? Que vai ser um componente que vai englobar a chamada do meu hook. Nele, eu coloco exatamente o nosso contexto mocado, como eu havia colocado nos outros componentes, né? Então aqui eu coloco o nosso user mock com uma tarefa e nossa função de set. Então, quando eu executar essa função aqui do render hook, ele vai executar o meu hook dentro desse wrapper que contém o mock do meu contexto, que vai ser chamado aqui na linha 10, tá vendo? O meu hook funcional ele precisa desse contexto nele em si. Então, por isso que eu faço esse mock passando pelo wrapper. Então, vamos rodar ele aqui para mostrar exatamente como que funciona. Deixa eu dar um run aqui. Beleza, ele rodou aqui nosso teste, então ele passou. Mas como que funcionou esse teste? Você lembra que quando eu crio uma tarefa, aqui no caso, vou colocar aqui, né? A minha função de execute, ela recebe como parâmetro uma lista de tarefas, pode ser uma lista com 15 tarefas ou uma só. Aqui quando eu executo o meu hook através do render hook, também, tá vendo aqui? Eu dou um act, porque ele tem um estado. O act ele faz preservar esse estado, ou seja, ele vai re-renderizar o meu hook sem que ele perca o estado, por isso que eu estou usando um act. Então aqui eu dou o result, que é o retorno do meu render hook, ponto current, que ou seja, é a versão corrente do meu hook, porque ele pode sofrer alterações de estado, então esse current é a versão mais atual. E aqui eu faço a chamada função execute, que é o retorno do meu hook. Eu passo para ele como exemplo esse 1, 2, 3, como se fosse o ID de uma tarefa, né? E a hora que eu dou o execute, ele vai executar toda essa chamada aqui do meu hook. Então, com isso, no meu expect, que é que eu quero validar o retorno do meu hook, ou seja, ele vai enviar o meu back-end, que está nessa função aqui do axis.post, exatamente o dado que estava no meu contexto, que é exatamente esse cara aqui de cima, tá vendo? Então ele vai enviar através desse link, que é o que está aqui, vai enviar o e-mail de teste, que esse aqui é victor.teste@teste.com. Ele manda o ID da minha tarefa e o meu bearer, que é a autenticação para executar lá no back-end. E depois disso, eu garanto que a minha função de 7 usuários, que também está no meu contexto, aqui, ó, que é chamada aqui no meu set tasks, seja chamada. Ou seja, o meu set user mock, caso aqui, ele vai ser chamado exatamente com os parâmetros que estão dentro do meu hook, ou seja, vai passar o meu usuário, vai passar que é para ser feita a atualização do usuário, aqui que é essa negativa, do should update. Então, o retorno da minha chamada para o back-end faz o meu usuário em si ser atualizado através desse set, que é o que está aqui no nosso mock do contexto. Então, como que eu sei que isso aqui não está falso, não está falso positivo? Bom, eu vou alterar aqui o meu e-mail, né? Eu vou colocar victor.teste, vou colocar aqui victor.freitas08@teste.com. E aqui embaixo ele está esperando que seja chamado um teste@teste. Então agora é para o meu teste falhar. Porque como eu alterei os dados que eu estou passando para ele aqui, tá, o dado tá errado, é para o meu teste falhar. Vamos rodar aqui. Só subir o terminal. Beleza, falhou. Por que que ele falhou? Exatamente porque o meu hook ele faz o uso do meu contexto. Então, como eu alterei os dados do meu contexto, eu não alterei esse mesmo dado aqui no expect, ele dá erro, porque ele busca exatamente aqui, ó, do contexto. Use context, user context. Então, agora, para o meu teste funcionar, tem que vir aqui.
no meu Axis.ToHaveBeenCalled, vou colocar Freitas 08, igual tá aqui em cima, vamos ver, vamos comparar. Igual tá aqui em cima, tá vendo? É igual, então agora nesse primeiro ponto, ele passaria. Mas como aqui embaixo tá com o nome errado ainda, ele iria falhar. Então vamos colocar aqui também, freitas08, teste. E agora para o meu teste voltar a passar. Vamos ver aqui, demora só um pouco para executar. Isso, galera, passou aqui, ó. Então com isso, eu mostrei um pouco como que foi desenvolvido os testes aqui no Testing Library, um dos benefícios dele, que é você fazer o teste como se fosse um usuário realmente testando, como se fosse alguém entrando no site, realizando os cliques e a interação entre o usuário e o site. Então, meio que o Testing Library é para isso, ele consegue garantir teste de comportamento. Então, aqui a gente simulou um comportamento de usuário, né? Por exemplo, aqui, a gente vindo aqui, adicionando uma tarefa, depois vindo e removendo a tarefa, e tudo isso por trás, quem orquestra isso é o Hook, que foi esse último teste que a gente fez aqui, mostrando o funcionamento do link. Bom, gente, é meio que é isso o vídeo. Se você gostou, dá o like aí, se inscreve no canal. Dá um trabalho bom fazer esse teste aqui do Hook. Um dos grandes motivos foi porque o Test Library mudou, né? Então, as versões abaixo da 16, o import aqui do Testing Library era esse aqui, né? Ó, React-Hooks. E como a gente está usando o Next na versão mais atual, que é a com o React 18, o import mudou, eu acabei quebrando uma cabeça porque eu não tinha me tocado nisso. Então, esse é mais um ponto, ó, se você for ver aqui. A gente está utilizando a versão mais atual do Testing Library, né, que é com React 18, e ele mudou o import. Então é isso, galera. Obrigadão aí por esse vídeo até o final. Tamo junto, deixa o like, se inscreve aí. Valeu.